na continuidade aí do capítulo 37 de Gênesis, agora a partir do versículo 12. Seus irmãos foram apacentar o rebanho de seu pai em Siquém. Israel disse a José: Não apacentam teus irmãos o rebanho em Siquém? Vem, vou enviar-te a eles. E ele respondeu: Eis-me aqui. Ele lhe disse: Vai então ver como estão os teus irmãos e o rebanho, e traze-me notícias. Ele o enviou do vale de Hebrom, e José chegou a Siquém. Um homem o encontrou andando errante pelos campos, e este homem lhe perguntou: Que procuras? Ele respondeu: Procuro meus irmãos. Indica-me, por favor, onde apacentam seus rebanhos. O homem disse: Eles levantaram acampamento daqui. Eu os ouvi dizer: Vamos a Dotaim. José partiu à procura de seus irmãos e os encontrou em Dotaim. Então, José não tinha ido primeiramente com os irmãos, tinham ido só os irmãos, o mais novo tinha ficado com o pai, e o pai pede que ele vá ao encontro dos irmãos. Eles o viram de longe, e antes que chegasse perto, tramaram sua morte. Disseram entre si: Eis que chega o tal sonhador. Vinde, matemo-lo, joguemo-lo numa cisterna qualquer, diremos que um animal feroz o devorou. Veremos o que acontecerá com seus sonhos. Quer dizer, movidos pela inveja, pela maldade, eles planejam a morte de José e mentiriam para o pai que tinha sido atacado por uma fera, né? Mas Rúben, ouvindo isso, salvou-o de suas mãos. Ele disse: Não lhe tiremos a vida. Disse-lhes Rúben: Não derramareis o sangue. Lançai-o nesta cisterna do deserto, mas não ponhais a mão sobre ele. Ele era para salvá-lo das mãos deles e restituí-lo ao seu pai. Assim, quando José chegou junto deles, despojaram-no de sua túnica, a túnica adornada que ele vestia. Arremessaram-se contra ele e o lançaram na cisterna. Era uma cisterna vazia, onde não havia água. Depois, sentaram-se para comer. Aqui, aquela questão, né? José tinha uma missão de Deus, era sensível a Deus e sonhava os desígnios de Deus. Seus irmãos, movidos pela inveja, se deixam vencer e não enxergam os sinais de Deus na vida deles, né? Quantas vezes acontece isso conosco, né? Nós, movidos por inveja, por preocupações com fofocas, com a vida alheia, acabamos por não enxergar os sonhos, os planos de Deus na nossa vida. É o caso aqui que nós percebemos acontecer, né? Só que Rúben, né, poupa a vida do irmão, não aceita que o matem. Erguendo os olhos, eis que viram a caravana de ismaelitas, ou seja, os povos árabes, que vinha de Galaad. Seus camelos estavam carregados de alcatira, de bálsamo e ládano, que levavam para o Egito. Então disse Judá a seus irmãos: De que nos aproveita matar nosso irmão e cobrir seu sangue? Vinde, vendamo-los aos ismaelitas, mas não ponhamos a mão sobre ele, é nosso irmão, da mesma carne que nós. E seus irmãos o ouviram. Aqui é um reflexo do não matar, né? Não querem que o sangue do irmão, como no caso de Caim e Abel, o sangue do irmão clame aos céus justiça. Então, para evitar um fratricídio, Rúben propõe a venda do irmão aos ismaelitas, que estavam indo para o Egito levando provisões. Quando passaram os mercadores madianitas, eles retiraram José da cisterna. Venderam José aos ismaelitas por 20 siclos de prata, e estes o conduziram ao Egito. Quando Rúben voltou à cisterna, eis que José não estava mais ali. Ele rasgou suas vestes e, voltando a seus irmãos, disse: O rapaz não está mais lá. E eu, aonde irei? Eles tomaram a túnica de José e, degolando um bode, molharam a túnica no sangue. Enviaram a túnica adornada, fizeram-na levar seu pai com essas palavras:
Eis o que encontramos. Vê se é ou não a túnica de teu filho. Ele olhou e disse: é a túnica de meu filho. Um animal feroz o devorou. José foi despedaçado. Jacó rasgou suas vestes, cingiu seus rins com um pano de saco e fez luto por seu filho durante muito tempo. Todos os seus filhos e filhas vieram para consolá-lo, mas ele recusou toda consolação e disse: não é em luto que descerei ao Sheol para junto de meu filho. E seu pai o chorou. Entretanto, os madianitas venderam-no no Egito a Putifar, eunuco do faraó e comandante das guardas. Então eles tinham vendido o irmão, simularam a morte dele, porque eles não iam falar isto, né? Para o pai, que eles tinham vendido o irmão por inveja, então preferiram dizer que ele estava morto. O pai faz um profundo luto, e aqui um simbolismo muito grande, né? Ele tira as vestes, rasga as vestes, cinge os rins, ou seja, cingir os rins quer dizer o quê? Amarrar a fonte do quê? Dos prazeres. Aqui, lembrando que sentimento é diferente de prazer, né? Sentimento é decisão. A sede dos sentimentos, conforme o estudo bíblico, está no coração. E a sede dos prazeres seriam os rins. Cingir os rins quer dizer colher as paixões. Talvez até melhor dizer paixões do que prazeres. A palavra mais acertada seria esta. E ele não aceita o consolo de ninguém, nenhum de seus filhos. E ainda diz, né, que ele não descerá ao Sheol, ou seja, a região dos mortos, em luto. Então ele prefere chorar esse luto em vida, né, e não morrer de luto. Aqui é interessante porque a ideia do Sheol, aquela parca ideia de que a vida não terminava após a morte, mas que a memória dos mortos ficava nessa região chamada Sheol, região dos mortos, que biblicamente nós podemos situar aqui como a mansão dos mortos no credo que nós professamos, né? Essa região de Sheol, região dos mortos. E José é vendido então ao eunuco do faraó, ou seja, alguém da alta confiança do faraó. Agora, na continuidade, o capítulo 38. Aconteceu que, neste tempo, Judá se separou de seus irmãos e foi viver na casa de um homem, de Odolã, que se chamava Ira. Ali, Judá viu a filha de um cananeu que se chamava Sué. Ele a tomou por mulher e se uniu a ela. Esta concebeu e gerou um filho que chamou Rer. Outra vez ela concebeu e gerou um filho que chamou Onã. Ainda outra vez concebeu e gerou um filho que chamou Sela. Ela se achava em Casibe quando teve. Judá tomou uma mulher para seu primogênito Ré. Ela se chamava Tamar. Mas Ré, o primogênito de Judá, desagradou a Iavé, que o fez morrer. Então Judá disse a Onã: vai a mulher de teu irmão, cumpre com ela o teu dever de cunhado, e suscitam a posteridade para teu irmão. Aqui nesse capítulo 38, a partir do versículo 8º, né, nós vemos a questão da lei do levirato. Né? Morre alguém e não deixa descendência, um irmão do falecido toma a esposa, a viúva, e dá a descendência para que o irmão não seja esquecido, ou seja, para que sua vida continue sobre a terra, né, nos filhos. Entretanto, Onã sabia que a posteridade não seria sua, e cada vez que se unia a mulher de seu irmão, derramava por terra para não dar uma posteridade a seu irmão. Aqui é o chamado coito interrompido, né? Quando ele estava próximo a ejacular, ele retirava o pênis de dentro da mulher e assim ela não engravidava, né? Essa era a ideia, o que vai contra os princípios, né? Porque ele não aceitava a ideia de dar uma posteridade a seu irmão, ele pensava que só nele mesmo.
E continua: o que ele fazia desagradou a Yahvé, ou seja, Deus não concordava, que o fez morrer também. Então Judá disse à sua nora Tamar: volta à casa de teu pai como viúva e espera que cresça meu filho Sela. Ele dizia consigo: não convém que ele morra como seus irmãos. Tamar voltou, pois, à casa de seu pai. Aqui os dois irmãos morrem e a frase é porque desagradaram a Javé, a Deus. Aí vem aquela pergunta: Deus matava porque as pessoas o desagradavam? Não, mas aqui claramente nós vemos a questão do pecado. O pecado leva à morte. Né? Quando movidos pelo egoísmo, pelo pecado, somente pelos interesses próprios, nós morremos para Deus, né? Para vivermos os nossos desejos mundanos. E aqui claramente isso, né? Eles querem viver seus desejos, não os desejos de Deus. Então eles morrem para Deus. Não é Deus castigando, matando. São pessoas cometendo pecados e o pecado tem como pagamento o quê? A morte, né? Ou seja, nós nos afastamos de Deus e morremos, perdemos a vida espiritual, né? Graças a Jesus Cristo e a misericórdia divina, temos a possibilidade da reconciliação, né? do perdão, através do sacramento da penitência. E aqui nós encerramos no capítulo 38, fomos até o versículo 11.